ordenanças, como que nós devemos viver, devemos amar, perdoar. E nessas 7 semanas, e especificamente nas últimas 3, o Enchei-vos, ele trata de assuntos ou de temas que de alguma forma nos provocam e nos questionam e nos faz pensar, e não sei vocês, mas eu, como é possível seguir tantos preceitos, tantas dificuldades? Como amar quem me prejudica? Como dar a outra face quem me agride? Como perdoar aquele que me ofendeu tanto? Como fazer aquilo que Jesus pede para nós? Não é fácil, concordam? Fácil fazer aquilo que Jesus pede para nós? Na nossa natureza humana, pecadora, tão cruel, desse mundo que nós vivemos, redes sociais, competição, esse mundo pagão que nós vivemos, como viver o Evangelho nesse mundo? É praticamente impossível. E de fato Jesus sabe que sozinho nós não conseguimos. Nós de fato, sozinhos, pelas nossas próprias forças, não conseguimos ser santos, amém? Não conseguimos, mas devemos lutar, buscar, porque é uma ordem de Deus para nós: sede santos, porque vosso Pai é santo. Sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Mas nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos. Muito bem, e Jesus sabia disso, e Ele sempre avisava os seus que era necessário aguardar, porque viria o prometido do Pai. Mais do que isso, em um determinado momento Jesus falou para os seus discípulos: é necessário que eu vá, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, que eu ressuscite, que eu vá embora, que eu vá para o céu. E os discípulos deles, vocês acham que os discípulos, amigos de Jesus, queriam que Jesus fosse embora? Sim ou não? Não. Mas Jesus falou assim: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Amém? Se Jesus não morresse, ressuscitasse, não subisse ao céu, enquanto não acontecesse isso, enquanto Ele não fosse embora, o Espírito Santo não viria de forma plena. E é verdade, meus irmãos, ainda que Jesus ficasse conosco humanamente para sempre, Ele ficaria lá em Israel, em Jerusalém, pregando. E nós, aqui em Cracoal, aqui em Presidente Médici, o que seria de nós? Então era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, para que o Espírito Santo viesse, o prometido do Pai, a força do Pai. E infelizmente, esta pessoa que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus mais escondido, mais intrigante, mais oculto, menos compreensivo. Concordam? O Pai, eu tenho uma noção de quem é o Pai. O Filho é o Deus encarnado. Eu sei, Jesus, nosso amigo humano, frágil, não pecador, mas eu consigo conceber Filho. Mas o Espírito Santo, o que é isso? O que é esta pessoa? É o Deus que de fato nós temos mais dificuldade de compreender, e nós nunca vamos compreender mesmo. Mas nós precisamos saber que Ele é Deus e que Ele habita em cada alma de cada batizado. Quem é batizado aí? Levanta a mão. Então, glória a Deus. Então, Deus habita em você. Fala para o seu irmão: Deus habita em você. Queridos, esses dias eu fui lá em Alvorada do Oeste pregar para os crismandos, e eu fiz essa pergunta para eles assim: quem sabia
que Deus habita em você, levanta a mão. Tinham 70 crismandos, todos batizados. Ninguém levantou a mão. O católico não sabe que nele habita Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ora, se ele não sabe que Deus habita nele, como que ele vai se relacionar com esse Deus que habita nele, se ele desconhece, se ele não compreende, se ele não acredita, se ele não ignora isso? Como que Deus vai agir na nossa alma, no nosso interior, se nós ignoramos essa verdade de fé? O Espírito Santo habita em nós, o prometido do Pai. Era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse ao céu, para que o Espírito Santo viesse. E veio primeiro sobre os discípulos, Nossa Senhora, reunidos no cenáculo. Celebramos Pentecostes domingo passado. Mas aí iniciou a igreja, e a igreja foi evangelizando, e os apóstolos começaram a evangelizar e batizar, como exercendo o mandato de Jesus. Então toda a igreja cresceu até 2000 anos, até que chegou 2023, chegasse aqui em Presidente Médici, através dos sacramentos, através do batismo, através da transmissão da fé, até que vocês e eu fôssemos atingidos por essa graça e nos tornássemos cristãos. O Espírito Santo habita em nós, o prometido do Pai. Sempre o Pai prometeu, desde lá do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento ele falava: olha, chegará o momento, Deus prometia, chegará o momento em que eu tirarei do vosso coração, tirarei o vosso coração de pedra que está aí, e colocarei um coração de carne. Amarei sobre vocês águas purificadoras, desde sempre. E daí, Jesus, antes de subir aos céus, ele avisa os seus discípulos nos Atos dos Apóstolos, no momento da ascensão, capítulo 1, versículo 6 dos Atos dos Apóstolos, presta atenção, olha Jesus falando: assim reunidos eles, os discípulos, interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Agora presta atenção, olha o que Jesus falou: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. Repita comigo: força. Amém. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até em Presidente Médici. Está escrito Confins do Mundo aqui, mas pode colocar Presidente Médici. Descerá sobre nós o Espírito Santo e nos dará força para sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e Presidente Médici. Mas aí eu pergunto: eu vou ser testemunha de Jesus? O Espírito Santo me torna testemunha de Jesus? Eu sou defensor público. Defensor público vive fazendo audiência e trabalha muito com testemunha. Todo dia eu fico fazendo audiência, lá tem uma testemunha aqui, vai lá e fala. Uns mente, outros não mente, a gente flagra quando mente. Então essa testemunha que tem na audiência onde eu trabalho, não é a testemunha que Jesus está mencionando. Se você for ver a origem da palavra testemunha, que é aquilo que o Espírito Santo nos faz, testemunha não é aquele que viu e vai dizer do que viu. Isso é muito fácil. Isso é fácil, né? Eu vi, vou falar o que eu vi. Não. Testemunha significa mártir. Repita comigo: mártir. Testemunha é mártir. Muito bem. O que é o mártir? Hoje nós celebramos São Justino mártir. Mártir é aquela pessoa que morre por uma causa. Amém? Que morre por uma causa.
O Espírito Santo, diz Jesus, descerá sobre os discípulos, sobre eles, para dar força para que eles sejam mártires, para que eles morram por Jesus. Mas não só morrer fisicamente, morrer em tantas outras circunstâncias, morrer nas vontades. Quem é casado aí, levanta a mão. Você já morreu na sua vontade por causa de Jesus ali no seu casamento? Todo dia todo dia. Eu tenho um outro tipo de vontade, mas se eu exercer a minha vontade com a minha mulher, vai dar briga, e eu vou ter problemas ali no meu matrimônio. Então eu tenho que morrer para a minha vontade, pela força do Espírito Santo, por Jesus, porque o meu matrimônio é a graça que Jesus me deu, é o meu sacramento. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vem agir em nós, para que nós morramos por Jesus, morramos nas nossas vontades, naquilo que a gente acha que é certo, mas nem sempre é, naquilo que mesmo que a gente acha que é errado, mas a gente quer fazer, porque acontece isso, sim ou não? Você sabe que isso que você quer fazer é errado, mas mesmo assim você tem vontade de fazer o que é errado. Vocês não, que vocês são santos, mas acontece isso comigo. Às vezes você fala, nossa, isso aqui eu estou com vontade de fazer, mas é errado, mas eu estou com vontade. Eu posso fazer ou não? A gente não faz o que a gente tem vontade, a gente faz o que é certo. Eu tenho que morrer para a minha vontade. Mas como que eu vou morrer para a minha vontade? Pela força do Espírito Santo. Só que para eu ter essa força que vem do Espírito Santo, eu não posso ignorar que Ele está em mim. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso pedir a graça dEle, a unção dEle, a força dEle. É isso, queridos. Quem foi batizado quando era criancinha? Levanta a mão aí. Muito bem. Vocês lembram do dia do seu... Vocês lembram a hora do batismo? Vocês nem têm ideia, eu também, eu não lembro. Mas naquele momento, pelas mãos, pela água, o Espírito Santo passou a habitar em mim. E eu ignorei isso a vida inteira, até que me explicaram que o Espírito Santo habita em mim, que eu posso me relacionar com Ele, que eu posso clamar a presença dEle, que eu posso pedir a unção, a força dEle. E eu comecei a fazer experiências com o Espírito Santo. E eu amava Jesus na Eucaristia mais, buscava a sua palavra, mas eu também fazia experiências com o Espírito Santo. Eu pedia, vem Espírito Santo, se manifesta em mim, age em mim. E desde o dia que eu passei a me relacionar com o Espírito Santo, porque eu soube que Ele habita em mim, eu consigo, eu posso, eu tenho condições de morrer para muitas vontades e ser mais santo, apesar de ser pecador. Mas isso tem que ser construído, é uma relação. Nós não podemos mais ignorar este Deus prometido pelo Pai e cumprido em Pentecostes e cumprido na sua vida no dia do seu batismo. E a qualquer momento eu posso pedir, clamar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Na hora da briga em casa, vem Espírito Santo. Na hora dos problemas, vem Espírito Santo. Na hora do júri, eu gosto sempre de falar isso, mas quantas vezes eu não sabia o que falar. Estou lá no júri fazendo situações dificílimas, não sei o que fazer. Eu peço um intervalo para o juiz assim, ó. Preciso ir no banheiro, vamos no banheiro. Aí eu vou lá no banheiro. Aí eu me ajoelho no pé do vaso sanitário. Falo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não sei, eu por mim mesmo não sei o que fazer. Se o Senhor não agir, não dá. E tantas outras situações. Se eu ficar aqui falando, padre, eu ficaria a noite inteira falando
de situações em que eu peço o Espírito Santo, e eu mesmo que eu não sinta a presença dele, eu raramente sinto, mas eu tenho mais sabedoria para agir, eu tenho mais humildade para agir. Quantas vezes? Porque ele está aqui, e está aí em você, e você ignora, não deixa ele fluir. Eu gosto de contar sempre uma historinha para encerrar, do meu casamento. É o meu sacramento, né, irmãos? Eu falo da minha vida. A gente prega muito para casais. Uma vez nós tínhamos que dar uma palestra para o curso de noivos. Já contei isso várias vezes, vou contar de novo porque um monte de gente que não ouviu. Tinha que dar uma palestra para o curso de noivos sobre harmonia conjugal. 14h a palestra, lá em Guaíra. Aí de manhã o pau quebrou lá em casa, eu e a mulher. Vocês não brigam, mas eu e minha mulher, a gente briga ainda. De vez em quando a gente discute. Eu não lembro até hoje o motivo, qual era a razão. Eu sei que ela falou, eu falei, ela falou, eu falei. Foi crescendo. Quando vi os dois bicudo, magoado, mal. Harmonia 0%, menos 10, negativo. E a gente tinha que falar sobre harmonia conjugal à tarde. Aí chegou a hora, eu magoado, ela magoada para um lado, mal. Chegou a hora, ela falou assim, vamos? Eu falei, eu não vou, vai você sozinha, quero nem saber. E ela foi sozinha pregar para os noivos. E dava dedo nos noivos. Ó, vocês querem casar? Pensa bem. Esse príncipe que está do teu lado, depois vai virar um sapo. Ela falava e pensava em mim, eu acho lá. Acho que acabou com uns 15 noivados lá. Não, uns 3, 4, acho que acabou. Mas outros casaram. Teve até convidou ela para o casamento, tanto que ela gostou. Aí um detalhe, né? Quando ela chegou para pregar sem mim, sem a minha pessoa, o pessoal chegou para ela assim, cadê o Giones? Aí ela falou assim, tá doente. Então beleza. Aí ela começou a dar dura no povo, e dar dura. Terminou, foi sozinha lá. Aí voltou. Aí eu já fiquei arrependido, né? Fiquei com dó dela, que ela foi sozinha. Aí eu fui todo mansinho pro lado dela. E aí, meu amor, como é que foi? Falei assim, foi ué. Fechou a cara comigo. Eu já fiquei brabo também, beleza. Aí chegou a noite. Obrigado, mal. Chegou a noite, 7h, tinha grupo de oração. E a gente sempre ia junto pro grupo de oração. Falei, vamos pro grupo de oração? Falei assim, vai você. Veneno, envenenada. Aí eu fui sozinho com meu violãozinho pro grupo de oração. Os irmãos chegaram para mim e falaram assim, Jones, cadê a Silvana? E eu falei, tá doente. Aí lá no grupo de oração vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu até esqueci da minha mulher. Esqueci que eu tinha brigado, e só vem Espírito Santo e canta, incendeia a minha alma. Espírito Santo repousa e move-te em mim. E vai 1 hora lá cantando, e vem Espírito Santo. Acabou o grupo, fui para casa. A bicha estava lá na cama, estendida, se fingindo de morta, dormindo. Cara, cutuquei ela, acordei ela. Ela olhou para mim, olhei para ela, eu falei, me perdoa. Fácil assim. Já me abraçou, me beijou. O resto não posso falar. E acabou ali num abraço mal que eu fiz por causa de uma palavra, 2. Me perdoa. Agora, você acha que eu, bravo, magoado pela minha própria carne, pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, eu tenho condição de pedir perdão para minha mulher? Nenhuma. Porque eu sou muito orgulhoso e egoísta. Vocês não, mas eu sou. Mas com o Espírito Santo que habita em mim, vem Espírito Santo, move-te em mim, vem.
sem eu perceber, sem que eu perceba, eu me torno uma pessoa mais humilde, mais serena, mais santa, mais reta. Eu tenho mais vontade, sem eu perceber, eu tenho mais vontade de fazer o bem, porque Ele habita a minha alma. Eu recebi Ele no batismo. Então, meus queridos, às vezes, eu já procurei muito isso. Às vezes a gente quer ter sensações na oração, buscar ter sensações, arrepiar e tal. Mas eu aprendi que o Espírito Santo, ele age em você sem você perceber. Como na adoração, você fica 1 hora adorando a Jesus, você não percebe, mas você sai tão melhor, sem perceber, sem se arrepiar, sem chorar, sem se emocionar. E assim o Espírito Santo age em nós. Mas eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso adorá-lo, eu preciso clamar, eu preciso pedir que Ele flua em mim, porque Ele é aqui. Ele é real, meus queridos. Assim como a Eucaristia real é a presença real de Jesus, a presença real do Espírito Santo na alma do batizado é real, aleluia, na sua vida. Mas assim como Jesus deve ser adorado, o Pai deve ser adorado, o Espírito Santo também deve ser adorado, para que Ele flua, para te tornar uma pessoa mais santa, mais serena. Você que está fazendo o encheio, você vai ver durante a semana os frutos do Espírito, para combater as obras da carne. E assim nós vamos caminhando, vivendo bem aqui. Ah, se o católico soubesse disso, nós seríamos outro tipo de católico. Católico que vive a sua fé. Porque a maior graça que o Espírito Santo nos dá é nos santificar. Mesmo sendo pecadores, mesmo que sejamos tão ruins como somos. Amém, meus irmãos? Já falei demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.